Pessoal, aqui é o Vinícius Sertão do Luar. Estou trazendo vocês para passear juntos com os meus amigos na Serra Branca, para vocês aproveitar um pouquinho do que é esse circuito aqui no Parque Nacional da Serra da Capivara. Tem umas histórias interessantes, daqui a pouco você vai saber. E ó, chegando aqui na entrada do parque, a gente já tem os artesanatos locais, com várias figuras rupestres, compota de caju, ouro, castanha de caju, mel, que é uma essência, o Ira vai falar mais tarde para vocês sobre isso, e simbora pro parque. Nós estamos agora no circuito da Serra Branca, né? É uma das principais áreas de visitação aqui do Parque Nacional Serra da Capivara. Nós temos um circuito pré-histórico e também histórico, né? Pré-histórico, falamos sobre a presença do homem pré-histórico aqui por volta de 3.500 anos, né? A 2.000 anos. E um setor histórico do período da extração do látex da maniçoba, que ele iniciou-se ali a meados do século XIX e se estendeu até a segunda década do século XX. A árvore que nós temos, os exemplares ainda na região, né? E onde toda a borracha que era feita no Brasil era proveniente do látex dessa árvore, né? Maniçoba é uma árvore endêmica da Caatinga e esse circuito conta essa história desses povos que habitaram nessa região, sobrevivendo da extração desse látex, né? Essa região aqui, a gente conversa com os profissionais que trabalharam na região em pesquisas, e eles citam que até por volta de 3.500 anos atrás, essa região aqui estava toda povoada. Por isso daqui a pouquinho vocês vão ver pinturas rupestres tradição nordeste, o estilo Serra Branca, com traços bem detalhados, um pigmento bem forte, né? Aí você já vê também a formação da rocha, já bem diferente do que a gente viu anteriormente nessa área da Serra da Capivara, que a gente teve ontem, Serra Talhada, aliás, né? Aí a gente vai seguir o sítio lá para ver as pinturas rupestres agora. Tem uma característica muito parecida com coral de fundo de mar. Isso, no período em que isso aqui estava submerso, poderia ter alguma espécie de planta aquática, né? Que aí quando a rocha soergueu, que ele secou, ficou apenas os buraquinhos na rocha. Depois a gente observa que Vespas, ele aproveitou esse localzinho para fazer uma espécie de ninho também, né? Maravilha. Esse sítio aqui foi escavado aproximadamente em 2010, né, William? 2010. Então você encontra uma estrutura aqui que foi utilizada antes por antigos arqueólogos, fizeram suas pesquisas. Essas pesquisas estão depositadas no Museu da Natureza, no Museu do Homem Americano, e o passado está registrado nessas pedras aí. O passado se encontra quase com o presente, como o William comentou da extração da maniçoba. O meu avô mesmo era uma das pessoas que participavam dessa cultura e era não só da maniçoba, a sobrevivência deles, mas da caça que aqui a gente tem com abundância, e aí foi sendo substituído por hoje com esse turismo de pesquisa, educação, apreciação, e vamos ver um pouquinho mais disso aí. Quando se fala em extração da maniçoba, né? Esse homem ele não vivia apenas dessa extração, mas do que a natureza oferecia a ele em geral, né? O pessoal mais velho costuma citar também a resina do jatobá, que eles chamavam de trapucá, né? Que era vendido para fazer como uma espécie de colar embarcações. Às vezes, como não tinha energia, o cara utilizava ele também como uma espécie de lamparina, queimava ele e saía na mata, às vezes caçando alguma coisa, entendeu? Ele sobrevivia do que a natureza oferecia a eles, né? Imagine hoje você com sua lanterna LED vai caçar e não acha nada. Está entrando num trabalho de arqueologia, um sítio arqueológico aqui embaixo de nós. Esse lugar ele foi escolhido pelos arqueólogos pesquisadores por eles perceberem que era um lugar de boa drenagem e também grande proteção do solo. Então isso aqui era indício que pessoas moravam aqui, os registros que aqui estão também, e foram encontrados aqui indícios de vivências de até 11.000 anos atrás. Posteriormente a isso, pessoas bem mais próximas a nós, aqui viviam ainda, fazendo sua farinha, armazenando o que eles encontravam nas matas e fazendo suas trocas, utilizando o jumentinho aí como meio de transporte principal para as trocas na região. Do corpo vazado e uma geometria bem interessante no corpo desses animais, ó. Inicialmente a gente tem uma cena de caça, o cara lança uma lança sobre a cabeça do animal, né?
E lá os demais você vê os animais como capivaras ou alguma espécie de porco do mato que poderia existir na época. Aquela região que nós tivemos ontem, né, ali você vai ver uma presença de animais como o mocó em abundância, né? Ali por ter ser uma área de visitação maior, às vezes o, o predador ele se afugenta um pouco mais, né? Já esse circuito Serra Vermelha e Serra Branca que nós estamos aqui, ele é um circuito selvagem mesmo, entendeu? Aqui é um circuito visitado, mas não quanto lá. Aqui a presença desses predadores como um gato morisco, jaguatirica, onça pintada, onça vermelha, isso aqui é feroz, entendeu? Então por isso às vezes você vai chegar e não vai ver a presença do mocó. E geralmente pela manhã cedo já passou um predador aqui na área fazendo uma ronda, se alimentando, aí eles estão tudo escondidos. Acabamos de terminar a Toca do Vento aqui, fala o próximo destino aqui desse circuito. Nós iremos agora à casa do João Sabino, né, que é um antigo maniçobeiro que trabalhou aqui na região. Pessoal, passando pela estrada, a gente avistou esse lugar pitoresco de famílias que viviam na região e deixaram aqui um antigo cemitério. Nessa região aqui estão enterrados aproximadamente 15 pessoas. As cruzes de madeira acabaram caindo, se perdendo e se restou uma catapumba da senhorita Rosa, é a esposa de um fazendeiro antigo da região com poder aquisitivo maior. E aí está o registro, no meio da estrada a gente vê esse ponto pitoresco que a gente parou para te mostrar. Parou com o carro aqui pertinho agora, estamos a caminho para a casa do João Sabino, vamos ver como é ela. Pô, chegamos agora aqui na casa do João Sabino e Dona Rosa, um lugar muito confortável, inclusive a gente está descansando. Aqui você tem várias placas que explicam um pouquinho da trajetória da família, o número de pessoas e também passamos pelo túmulo da Ana Rosa, ali na estrada onde eu mostrei para vocês. O que você está achando do lugar? Eu tô achando sensacional. Conheci o quarto da Dona Ana Rosa com o seu João Sabino. O quartinho deles ali, tem a cozinha deles. Aqui nessa região onde eles moravam com os filhos, eram maniçobeiros da região. Na época tirava o látex da maniçoba e exportava. E ele soube que essa aí era a família com melhores condições de vida da época. Então tá sendo bem interessante. Lugar bem gostoso, agradável. Eles tinham uma bela vista. Aqui está mais um forno da época dos maniçobeiros e eles utilizavam isso aqui para fazer a farinha, meio de sobrevivência crucial na época que eles habitavam aqui. Como não tinha geladeira, precisavam conservar comida, era um meio de conservar a mandioca, transportar também. Então tá aqui um registro do modelo de vida da época. A vista panorâmica de cima da casa do João Sabino, 2 minutinhos do carro, muito fácil de chegar nessa região, um lugar diferente em toda estrutura geológica que a gente encontra dentro da Serra da Capivara. Um dos detalhes que a gente observa bem aqui nessa área da Serra Branca é os indícios de que tudo isso aqui um dia foi mar, estava submerso. A rocha arenítica que nós temos de um período marítimo, né, onde segundo a ciência houve uma elevação das placas tectônicas aqui na região. E as águas que nós temos aqui, elas escorregaram em direção ao litoral, que está para lá. E aí você vê toda essa amplitude, esse baixão pré-histórico, né, que nós temos. Muita pintura rupestre, muitos sítios históricos. E como nós estamos no período de chuva, você já vê hoje tudo verde. Tá? É uma visão totalmente diferente aí. Chegamos no melhor momento aqui do circuito. Melhor momento a gente faz esse lanchezinho, né? O ideal para virmos a esse circuito da Serra Branca é trazermos esse lanche reforçado, um sanduíche, um bolo, uma salada de fruta, né? Para que a gente possa ter esse aproveitamento melhor desse circuito aqui, né? Sertão do Luar é a nossa pousada parceira, já está oferecendo aí esse piquenique, esse lanche reforçado para a gente fazer esse circuito aqui da Serra Branca. É isso aí, quando você vier para casa, obrigatoriamente traga seu lanche, você vai aproveitar tudo da natureza. Pessoal, a gente está a caminho da Toca do Conflito, é um circuito com nível de dificuldade um pouco maior, mas ainda assim vale muito a pena, a vista recompensa, a vista panorâmica aqui é de primeira. Uma das partes mais dificultosas aqui para chegar, então você tem que ver seu nível de preparo físico, seu guia vai te ajudar a encontrar isso. E aí, como que foi subir tudo isso?
Tranquilo. E qual o nível de dificuldade que tem? O nível de dificuldade é um nível alto, né? Por exemplo, a gente citou essa questão do preparo físico, né? Uma coisa também que a gente sempre lembra, o calçado adequado também. Você vai escalamear, então você precisa ter um calçado adequado para esse tipo de trilha, né? E demais, quando você chega no topo, igual nós chegamos agora, você observa que toda a subida é recompensada por essa grande vista panorâmica. Pessoal, temos a Toca do Conflito, né? Nós temos aqui o encontro de dois grupos que se encontraram na região. Vocês observam as lanças sendo lançadas em direção aos grupos rivais, né? Pessoas já caídas com a lança no pescoço, sinalizando já a morte, né? Pelo que a gente consegue entender, esse grupo que está à nossa esquerda aqui, ele tá tendo um êxito no meio da batalha. Ó, vários grupos já de pés, laçando. E um movimento aí que a gente observa essa questão territorialística, né? O grupo que estava no local, vivendo no local e chegando esse grupo rival, entra esse conflito aí para a defesa do seu território, né? Alimentação, os animais, então acaba acontecendo aí esses conflitos. A região da Serra Branca é uma região que a gente observa pela quantidade de pinturas que nós temos aqui, é uma região que ela foi bastante povoada, né? Muitos grupos vindo em regiões, em períodos diferentes, chegavam nessa área aqui e provavelmente muitos desses conflitos chegaram a acontecer nesse local, né? Uhum. Pessoal, aqui a incidência de um bichinho chamado de Maria Pobre, ela faz a casa dela através de alguma argila. Temos vários, uma formação interessante. Acabei de descobrir que o nosso guia William, que esse material da Maria Pobre era utilizada para curar a cachumba na época. Você pegava a massinha, diluía e passava aqui. E segundo o William, trazia um resultado, é uma medicina aqui do nosso sertão bem escondida. Pessoal, finalizando mais um dia aqui de passeio entre diversos circuitos que a gente tem dentro do Parque Nacional. O circuito Serra Branca foi um, tem agenda para mais de 21 dias de passeio se você quiser. 4 circuitos principais. E é isso aí, William? Tô correto? É isso aí. Muita área de visitação, aqui são 204 pontos preparados para visitação, né, incluindo o circuito Serra Branca, onde nós estamos agora em frente à Toca do Zé Ferreira, finalizando hoje aí o nosso roteiro, né, e a gente deixa esse convite a você para vir visitar também a Serra da Capivara. É isso aí, meus amigos.